Rádio Comunitária Nativa FM. A força do povo na comunicação. A partir de agora, a Nativa FM apresentará o programa Mulheres em Movimento. A coletiva de mulheres feministas Nós por Nós quer girar a chave do nosso pensamento com histórias de mulheres incríveis, números que assustam e acolhem, dicas culturais e sociais, assim como histórias escabrosas sobre o universo feminino. Tudo isso com muito humor e bastante seriedade. O que queremos, na verdade, é movimentar a sua cabeça para que você possa transformar o seu mundo. Venha para esse movimento com a gente! Boa noite, tudo bem? Eu sou a Milena e vamos iniciar mais um programa aqui, Mulheres em Movimento, e hoje contaremos também com a presença da nossa amiga Flávia, né, aqui também, pertencendo ao movimento, coletiva Nós por Nós, e assim, é um prazer estar aqui, e assim, estou um pouco nervosa, é a primeira vez, mas é isso, né, é o desafio para 2024. Fazer parte mais ativamente desse, vamos dizer assim, desse movimento, desse grupo, né, para que a nossa voz e que os nossos direitos sejam conquistados ainda mais, né, nessa questão do momento de luta. Pronto. Hoje, gente, o nosso programa, né, nós vamos trazer aqui como uma mulher inspiradora Você sabe quem é, Milena? É uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher que não ligou para as convenções de sua época, uma mulher que fez história e todas as ações que ela fez até hoje estão aí, chegando até nós, trazendo seus benesses. Isso mesmo. Ela foi a primeira fundadora da Associação de Empregadas Domésticas do Brasil. Estamos falando de Laudelina de Campos Melo, né? Então, hoje nós vamos falar dessa mulher, que ela vai ser muito importante, né, dentro da construção, principalmente da história sindical dessa categoria. Né? Então, vou falar um pouquinho sobre a vida dela. Então, a Laudelina, ela nasceu em Poços de Caldas, Minas Gerais, em 1904. Né? Ela é filha de escravizados, que aí é interessante porque a gente tem que entender que esse período em que ela nasce é menos de 20 anos em que o regime escravagista no país tinha acabado. Então, a gente pensar como é que essa mulher vai se constituir como sujeito dentro dessa sociedade, é a gente entender também como é esse contexto. Né? Então, ela inicia a trabalhar, né, na área, né, como doméstica aos 7 anos de idade. Né? Vocês imaginam aí uma criança preta, como é que ela vai ser tratada dentro dessa sociedade, dentro desse contexto? Com certeza, ela vai ser tratada como escravizada. Né? Não é diferente. Porque nós temos uma sociedade ainda daquela época, né, gente? Eu estou falando daquela época, com uma sociedade profundamente segregada, reacionária, racista, né? E ela vai se constituir como sujeito, essa consciência social dentro desse contexto. Então, a gente já começa a pensar nessa mulher que, rapidamente, ela consegue perceber quais são as condições, vamos dizer assim, ela percebe, né, tem essa percepção da condição de trabalho muito subalternizada, muito precarizada, muito violenta contra as empregadas domésticas. Para vocês terem noção, a própria mãe da Laudelina, ela era chicoteada. E fazia o quê? Né? Pouco tempo que esse regime, que a gente sabe que esse regime, dentro dessa questão estrutural, né, de escravização, ele não se encerrou no momento que foi assinado um papel. Né? Então, a gente vai percebendo justamente por isso, e a Laudelina não é diferente. Ela é uma mulher que, logo de início, pelas suas experiências, ela começa a ser, por isso que eu considero assim, uma mulher muito inspiradora, porque ela, como a Milena já colocou à frente do seu tempo, ela já consegue perceber isso dentro desse contexto. Né? Então, a gente tem aí
a vida dela já marcada por muita militância, muita luta, pela organização política, né, e pela tentativa de organizar essa classe de trabalhadoras. Então, ela ali já começa a romper justamente com o formato que se é constituído em relação àquela, vamos dizer assim, o papel mesmo político da mulher, né? É tanto que a mãe dela, muitas vezes, achava assim, que ela era muito ousada, ela, quando botava uma coisa na cabeça, ela ia atrás, e a mãe comparava ela a um homem, porque nós sabemos que dentro daquela sociedade, quem é livre é quem? O homem. O homem. Mas não é qualquer homem que é livre, né? O homem branco. O homem branco, né? E é da elite, né? A gente tem que pensar nisso também. Então, desde cedo, ela se filia a movimentos, ela participa principalmente, esses movimentos que ela se organiza com outras pessoas para lutar por direitos e conquista de melhorias, que é isso que faz com que ela, vamos dizer assim, tenha essa forma de perceber que ela entende que não é uma luta solitária, tem que ser realmente organizado. Então, ela, aos 16 anos, ela integra-se à Frente Negra Brasileira, que essa é uma organização que é justamente para, vamos dizer assim, para que pessoas pretas elas se organizem culturalmente, politicamente, socialmente, né, tem essa formação. Aos 28 anos, em 1936, ela vai se filiar justamente a um grande partido da época, né, que é o Partido Comunista Brasileiro, e ela vai levar essa militância política dela justamente para o âmbito institucionalizado. Porque quando a gente faz política no nosso dia a dia, a gente se constitui como político no nosso dia a dia, mas aí chega um determinado momento que a gente precisa pertencer, né, principalmente para trabalhar justamente essas políticas coletivas, né, públicas, é necessário a gente estar no campo institucionalizado. Então, ela participar desse momento, então, na era Vargas, todo esse movimento vai se tornar clandestino, todos os movimentos da Frente Negra, a associação dela, né, a associação ali que ela fundou, das empregadas domésticas, passa a ser perseguida, e eles têm que, de certa forma, naquele momento, recuar, parar, né, como se não desse para existir, né, e meio tudo isso aí resolve também. É um momento, nós estamos vivendo a Segunda Guerra Mundial, mais ou menos, né, passa um tempo, e ela vai se alistar, né, no Exército para auxiliar justamente, no Exército Brasileiro, justamente para auxiliar lá na guerra, já que não vou citar o nome de quem estava ali. Do dito cujo, da crueldade mesmo, personificado ali, que realmente estava naquela questão da defesa da eugenia, né, a questão mesmo. E a Laudelina dizia, não, é uma luta e eu tenho que me posicionar, porque eu sou essa pessoa que está sendo perseguida, que vai ser morta, né, por ser quem sou, né? Então, que era justamente isso. Então, ela tinha essa consciência, então ela vai fazer parte também, ela vai ser uma das primeiras mulheres também a compor ali no Exército, ela juntamente com mais 2 mulheres, uma mulher preta e uma outra mulher branca. Eu estou falando assim em relação, porque dentro da nossa configuração, dentro da construção social e linguística, as pessoas precisam muitas vezes entender, porque muitas vezes tem espaços que a gente não ocupa. Então, a Laudelina estava lá, ela nunca se amedrontou, ela sempre foi perseguida, né, ela, por conta disso, ela é essa mulher política. E, pós a era Vargas, né, tanto o PCB, que é o Partido, né, Comunista Brasileiro, quanto a associação volta à legalidade, já que, na época de Vargas, ele decretou como se fosse que eles eram ilegais, então, essas pessoas, né, então, acabaram tendo que retornar, podendo funcionar agora institucionalizadamente. Mas, em 64, nós temos o golpe militar, né, e tudo acaba novamente. Começa de novo esse processo, porém,
a associação se abriga justamente à União Democrática Nacional para continuar existindo. E aí é interessante, porque é nesse período que ela também se afasta um pouco desses movimentos da própria associação, mas ainda na década de 60 ela retorna. E em 1988, né, somente com a Constituição de 1988, a associação passa a ser reconhecida como sindicato. E aí, gente, é interessante, porque a Laudelina ela vai poder, vamos dizer assim, em vida, ter o seu legado ali, né? Ela vê se realizar aqueles seus sonhos, toda a sua luta sendo ali realizada, que é justamente essa institucionalização do sindicato, o sindicato das domésticas, né, dos trabalhadores domésticos no Brasil, porque assim, muitas vezes a gente perde a esperança, né, dentro da luta, quando a gente vai pensando muitos passos a gente dá, né, em relação ao alcance dos nossos direitos, mas infelizmente existe alguns retrocessos e a gente fica querendo desanimar, e a história da Laudelina mostra isso, que a gente tem que ter esperança. E a gente tem que estar ali na luta todo santo dia. Porque, se a gente parar para pensar, não teve nenhum momento da vida da Laudelina que ela não estivesse ali militando, que ela não estivesse lutando. Então, hoje nós temos a história dessa grande mulher. Você gostaria de falar alguma coisa? Falar sobre Laudelina é falar sobre luta pela vida, né? Porque quando você vai ver historicamente, né, desde os 16 anos na militância, e vai entrar na velhice, vinha falecer em 1991, também ainda fazendo parte de militância, fazendo parte não só da vida política, mas também na ação, né, do sindicato, da Associação dos Domésticos, né, do Brasil, é sobre a vida, porque não uma subvida como a sociedade de sua época de nascimento queria designar para ela, né? Isso. De cidadão não de segunda, mas já de terceira, quarta classe, que sobraria para ela só o nada, sem esperança. Ela lutou, ela buscou espaço. Ela fez, ao liderar o movimento, né, de trabalhadores domésticos no Brasil, ela deu esperança para futuras gerações. Se hoje, no Brasil, as empregadas domésticas têm uma lei que, a duras penas conquistadas, foi muito pelo que Laudelina começou lá em 1900 e bolinhas, quando a gente nem pensava em existir, e ela já estava lutando para garantir e viabilizar, porque a maioria de nós, que fazemos parte da coletiva, e a maioria de nós, de quem também está assistindo, né, na rádio, no Instagram, ou pela TV nativa no YouTube, Facebook, eu não acredito que sejam todos ricos, né? Sempre haverá alguém na sua família, ou até mesmo você, que trabalhou ou vai trabalhar em algum momento nessa questão dos trabalhos domésticos, né? Ser um trabalhador doméstico. E, assim, tudo que vivemos, as garantias, né? Você pensar que ainda hoje, se a gente for abrir o jornal, tem pessoas sendo tiradas da escravidão. Mulheres de 90 anos, aquela senhora passou mais tempo em trabalhar na escravidão, passou 72 anos trabalhando de graça como uma escrava para famílias ricas. Isso seria a realidade de muitas, se Laudelina não tivesse começado lá atrás a lutar e organizar essa classe trabalhadora. E ela, à frente de seu tempo, antes mesmo do divórcio, já estava se divorciando, se separando. Isso. É uma mulher com uma fibra que, se a gente tiver pelo menos metade, a gente já tem muita coisa. Porque ela enfrentou tudo. Ela enfrentou um governo eugenista. Porque o governo Vargas foi um governo eugenista. Laudelina, uma curiosidade, ela desmascarou um alemão, a falsa freira. Era uma freira que ia para o cemitério. Chegando lá, Laudelina, enquanto
agente, né, do Exército Brasileiro, investigou, né, como espiã, entre aspas, identificou que não era uma freira que ia para o cemitério, na verdade, era um alemão que estava levando informações do Brasil, do que o Brasil mandava, qual era o posicionamento interno do Brasil em relação à guerra. Esse alemão estava mandando lá para a Alemanha nazista informações daqui de dentro do Brasil. E Laudelina foi lá e desmascarou o cara. Além de tudo, um agente secreto. Isso. A mulher era, tipo assim... O que vinha pela frente, ela encarava. Né? Ela se... Na verdade, a fibra de muitas das mulheres, né, brasileiras, né, justamente essas mulheres que são domésticas, que estão aí todo dia no batente. Há muitas, né, precisam acordar o quê? Umas 4 horas da manhã para poder deixar preparado, vamos dizer assim, o almoço da sua família para sair trabalhar fora. Então, não é fácil. E a Laudelina, quando ela percebe que as trabalhadoras domésticas, elas passam por essas situações precarizadas, ela entende que ali precisa se organizar, porque precisa, sim, garantir direitos para que essas pessoas sigam, né, de forma digna, né, que ela tenha ali seus direitos garantidos. Aí, outra coisa que eu estava me lembrando, que qual é a característica dos trabalhadores domésticos no Brasil, né? Tem homens e mulheres trabalhadores domésticos no Brasil, mas, em sua maioria, são as mulheres, e são mulheres negras. Isso. E são mulheres que vão trabalhar não somente nas casas de família, mas são mulheres que vão trabalhar também em outras áreas, mas também de limpeza, de cuidado, e numa profissão extremamente necessária e extremamente desvalorizada. É inversamente proporcional. Porque se não houver em casa quem arrume, cuide, você não consegue sair para o mundo para trabalhar. Porque se você não tiver com a roupa limpa, quem é que vai? Como é que você vai? Você vai com roupa suja trabalhar? Você não vai. Precisa que alguém esteja lá. Para comer, você precisa que alguém cozinhe para você. Ah, mas eu vivo de restaurante comendo. Sim, mesmo assim, você precisa que alguém faça por você. E quando a empregada doméstica, parece que é banalidade, ou então obrigação, que também vem outra questão. Por ser maioria feminina, entra a questão como se o cuidado, o trabalho, fosse obrigação feminina, uma função natural. E não é. É de ser humano. Todo ser humano precisa andar limpo e alimentado. Isso. Isso mostra, né, como essa nossa construção social, né, que está relacionada a isso. Esses números relacionados a... Daqui a pouquinho, né, que a gente vai falar desses números que a Milena colocou aqui, que são trabalhadores de serviços domésticos, mas, na maioria, aí, nós temos aí 92% desses números são mulheres. E 65%, né, são mulheres pretas, né, que estão aí exercendo essas funções. E aí vai ter várias camadas de problemáticas aí para a gente estar falando aí por um tempão. Mas a gente vai focar, penso eu, né, que seja até interessante para abranger um grupo maior, que é a questão do cuidado, né? Por que os trabalhos de cuidado é um trabalho tão desvalorizado, se é tão essencial à vida? Vamos refletir, inclusive já vamos indo para o quadro 2, que é a dica que vale ouro. Vamos pensar na nossa dica em relação à questão de que, por quê? Se eu tiver, né, na minha casa, ou se eu não tiver também, mas vamos refletir, por que o trabalho, quando envolve o cuidado, porque quando a mulher ou a empregada doméstica, quem está cuidando da higiene e da manutenção da casa, da família, tudo que ela faz é menosprezado, como se não fosse essencial. Por quê? Porque invisibilizado, né? Invisibilizado. É como se fosse uma obrigação, ou melhor, é como se fosse algo desnecessário, como se não... Mas, por exemplo, como eu já falei antes, alimentação, andar com a roupa limpa, dormir num ambiente limpo é essencial. Você já pensou dormir no quarto cheio de poeira? Isso mesmo. Ataca rinite, sinusite, ataca tudo. Você até fica embolado se você estiver num ambiente sujo. E é extremamente essencial. Nos hospitais, por exemplo. Já pensou se não houvesse quem limpasse?
Justamente. Você né, poderia que ter o melhor especialista do mundo, mas se ele fosse lá atender você num ambiente sujo, como é que seria? Você teria o mesmo? Não teria. A questão da cura, saúde e doença está muito também em volta a essa questão dos cuidados. Isso mesmo. E essa questão, né? Porque a nossa sociedade acaba muitas vezes desvalorizando determinadas, vamos dizer, principalmente essa questão, por quem constitui, né? Porque quando a gente para pensar, a gente tem um grande número de pessoas que são pessoas que, de certa forma, a nossa sociedade ela não aceita. São pessoas, né, que vivem em situação de vulnerabilidade, são pessoas que são pretas, como a gente vê aqui nos dados, né, de 65% são mulheres pretas. Então, muitas vezes, a gente acaba realmente não se importando se aquela pessoa não tem a sua dignidade, a sua vida digna de forma, né? Sim, eu quero dizer assim, não tem seus direitos garantidos todos, né? Que aí vem a dica que vale ouro, como a Milena coloca aqui, é a gente passar, né, de certa forma, a valorizar essas pessoas que estão lá cuidando, né? Cuidando da nossa casa, cuidando daquela pessoa que muitas vezes é um idoso, é uma idosa que está ali dentro de casa e precisa de uma pessoa que cuide, né? É aquela pessoa que está ali também mantendo a nossa roupa limpa, fazendo né, a questão do nosso alimento. Então, é valorizar essas pessoas, entender essas pessoas como sujeitos também de direitos, né? E que esses direitos sejam garantidos. Podemos ir agora para o nosso... Está tendo comentário? Tá, sim. O pessoal está dizendo aqui, dando boa noite, né? O pessoal está chegando, boa noite. Pronto. Daqui a pouco, depois do comercial, durante os comerciais, né? Apoio Cultural, nós iremos estar respondendo e dando uma olhadinha nos comentários, viu, galera? Dando continuidade, vamos para o nosso quadro mais esperado. O pódio, onde a gente vai... Fala, Jesus, já deu 8h30. Dá pausa. E eu aqui super animada. Na volta, o pessoal que está na rádio aí e na TV Nativa, na volta, nós continuamos com o pódio. Tivemos vários absurdos assim, diferentes ramos aí para a gente dar continuidade no nosso pódio essa semana, viu? Não saia da Nativa. Já já estaremos de volta. Nativa FM. Esta sequência tem os seguintes apoios. Atenção, clientes amigos da farmácia Iracema. Se você deseja comprar seu medicamento com precisão e segurança, vá direto à farmácia Iracema, que além de ser a pioneira na venda de produtos éticos de qualidade, dispõe de farmácia popular e agora agracia o cliente com o programa de benefício de medicamentos, o BPM, que repassa ao cliente até 50% de desconto no seu medicamento de uso contínuo. Que você encontra cadeiras de rodas, muletas, bengalas, colchões d'água, tipóias, joelheiras, tornozeleiras, enfim, tudo o que você precisar para uma vida com saúde e bem-estar. A farmácia Iracema está localizada na Rua Maia Larcon, número 412, bem no centro da cidade. Nosso telefone 3424-1056. Sextou, sábado, descontou. Vem para sexta e sábado Zeni. Unibox Casal, molas ensacadas Topázio por 799 ou 12 de 79,90. Fritadeira elétrica 5 litros Britânia por 399 ou 12 de 39,90. Sala 4 cadeiras 100% MDF Tuboarte por 699 ou 12 de 69,90. Ofertas em até 12 vezes no cartão. Acesse zenirmóveis.com.br ou visite uma de nossas lojas. Zenir, o melhor está aqui. Alô, Tabuleiro e região. A promoção Tanque Cheio de Vantagens está a todo vapor. Na compra de 2 pneus de aro 14 acima, você ganha na hora um voucher de R$100. Na compra de 4 pneus de aro 14 acima, você ganha R$250.
É isso mesmo que você ouviu. Só na ZS Pneus você ganha um tanque cheio para aproveitar o seu verão da melhor forma. Comprando os pneus e realizando os serviços de alinhamento e balanceamento do seu veículo, você ganha o voucher na hora. Essa promoção é válida do dia 1º de janeiro a 29 de fevereiro. Tá esperando o quê? Passa na ZS Pneus e garanta já os seus pneus Continental. Aproveite! Chegaram as ofertas de ano novo na Leléu Móveis. Começamos 2024 com muitas promoções para você renovar o seu lar. Confira! Cozinha Madeforme Elisa, 8 portas, 1 gaveta, apenas 489 ou 12 de 48,90. Mesa tubo granito, 4 cadeiras, encosto floral, 75 centímetros quadrados, Mearim, somente 469 ou 12 de 46,90. Cadeira plástica Valentina Top Plast, apenas 33,90 à vista. Mesa plástica Top Plast, somente 64,90 à vista. Vem à nossa loja e transforme sua casa com nossos móveis e eletros de qualidade. Leléu Móveis, na loja ou no site, sempre as melhores ofertas. Não posso respirar, não posso mais nadar. Quando se fala em meio ambiente, Tabuleiro do Norte é exemplo. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria do Meio Ambiente, modernizou equipamentos, capacitou a equipe de servidores e ampliou a coleta seletiva para todos os bairros e comunidades. Com a Prefeitura fazendo sua parte, cada tabuleirense entendeu a importância de separar o material descartável e reciclável em embalagens diferentes, e a coleta seletiva é uma ação positiva. Porém, muitos ainda não têm essa consciência, e é para isso que a Secretaria do Meio Ambiente chama a sua atenção. Todos os dias, antes dos carros, os catadores de material reciclável passam recolhendo o que você separou e deixou em frente à sua casa. Colabore, faça a sua parte. Quem faz nosso meio ambiente é a gente. Uma campanha da Secretaria do Meio Ambiente, Prefeitura Municipal de Tabuleiro do Norte. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Quer economizar na hora de comprar seu medicamento? Então não perca tempo. Você tem a Farmatudo e fica bem pertinho de você. Rua Batista Maia, 4616, vizinho ao Mercantil de Seu Ambrósio. E o que é bom, ainda pode ficar melhor, porque você pode receber seus medicamentos no conforto do seu lar. Basta ligar ou falar no WhatsApp 99228-5730. Trabalhamos com uma ampla variedade em medicamentos originais, genéricos e naturais. E ainda temos uma ampla variedade em perfumaria que cabe no seu bolso. Farmatudo, tudo o que você precisa em um só lugar. O Centro de Saúde Mãe Maria em um amplo espaço com estrutura confortável e aconchegante, com médicos e especialistas em diversas áreas, como odontologia integrada, estética, fisioterapia, temos pediatra, neurologista, psicanalista, nutricionista, fonoaudióloga, psiquiatra, psicólogo, ortopedista, podóloga, urologista, ginecologista, enfermeiras. Trabalhamos também com ultrasonografias. Avenida São José, número 3838, na Vila Zé Mendes. Maiores informações 3424-2902 ou pelo WhatsApp 889-9651-4664. Voltamos com o nosso programa Mulheres em Movimento e voltamos também com uma dica. Quem não está acompanhando a gente lá no Instagram, procura a coletiva Mulheres Tabuleiro lá no Instagram para acompanhar os bastidores. Enquanto tá rolando aqui o apoio cultural, a gente está aqui ó, desenvolvendo assuntos incríveis, vendo comentários e tudo mais. E tipo assim, só o fino extrato. E agora... E sim, fica salvo, viu? Ah, não tive tempo, tava fazendo alguma coisa, estudando, tava botando o menino pra dormir. Não deu tempo. Tem, ó, várias opções para você continuar assistindo a gente. O Instagram, o canal da rádio no YouTube e a própria TV Nativa no Facebook. Por falta de oportunidade, não vai ser que você não vai ter conhecimento sobre essas mulheres incríveis e um bate-papo bem legal, viu, galera? E agora, o meu preferido,
aquele que traz as pérolas. O pódio, nosso quadro 3, o pódio. E como eu estava dando a dica aqui, não sei nem se é permitido dizer esse nome, em rede, mas lá vai. Quem é que vai para merecer essa medalha de bronze? A medalha de bronze ela vai vir através da nossa queridíssima MC Pipoquinha. Não sei se... mas veio. MC Pipoquinha trouxe nos seus stories situações um pouco peculiares, né? Relatos pessoais muito peculiares sobre o cruzeiro do menino Ney. Ney em alto mar, não sei se vocês estão acompanhando aí nas redes sociais, mas menino Ney fez um cruzeiro aí com famosos, com cabines com 28 mil, para fãs e tudo mais. E foi babado. Rolou babado, e entre esses babados que levaram o cruzeiro para o nosso pódio, foi as denúncias, relatos de assédio sexual, abuso sexual, violência física contra as mulheres e tudo que a barbárie do machismo pode proporcionar, tudo em um só lugar. Exposição, né, também infantil a situações também de assédio. Menina, feriram o Código de Direitos Humanos, feriram o ECA, feriram tanta coisa que mereceu vir para o pódio, mesmo não sendo algo dessa semana, mas, né, nessa onda da internet, às vezes, algumas coisas demoram para chegar até a gente, mas mereceu com muito louvor. E com mais um, menino Ney pode pedir aqui música no programa. Porque, não nesse, mas no próximo. Porque o nome dele está constante, né? Nessas situações de... Não vou dizer criminalidade, porque, né? Quem somos nós, Quem né? somos nós, né? Com a devida vênia. Isso. E agora, quem é que merece a medalha de prata? Medalha de prata com ele, o assunto da semana. Vindo direto da coisa mais apocalíptica que nós temos na rede aberta, que é o BBB 2023. 24, meu Deus, 24, ainda estou em 2023, sorry. Perdoe, ainda é janeiro. Rodriguinho no BBB trazendo várias polêmicas, mostrando porque ele é o chorume, né, da casa ultimamente. Isso. Por isso que ele recebeu o nome de Podriguinho. Ele fez por merecer e ganhou aqui nossa medalha de prata. Salva de palmas para ele pelo esforço de ser escroto pra caramba. Porque para ser do nível que ele é, teve um certo esforço, teve uma construção ali, uma vida toda. É uma construção muito enraizada, viu? Ele vai trazer elementos de racismo, né? Inclusive, super a ver com o nosso tema, que ele disse, eu não preciso me preocupar com isso, não, que lá em casa as negas que lava. Que ele descobriu que no BBB não tem empregada doméstica, né? Além disso, né? E além do racismo, né? E também essa questão mesmo da objetivação, agora não diga a palavra. Objetivar as mulheres? Objetificar as mulheres, né? Então, a gente aí tem aquela, vamos dizer assim, aquela figura realmente misógina, machista, racista. Xenófobo. Isso. Aí, representado em um único ser. Em um único ser está ali, né? No BBB. E sem nenhuma vergonha de reproduzir os maiores absurdos. Enfim, né? E a hipocrisia, aquela né? belezura, né? Aquela belezura. E agora, nosso medalha de ouro. Não é foi uma medalha de ouro merecido, mas por uma coisa muito triste, né? Mais uma vez, nós tivemos um caso em que a justiça, né? Os agentes da justiça mostraram que ainda muito para se conquistar. Mas muito mesmo, porque um cidadão, por assim dizer, não sei nem se a gente pode chamar esse de cidadão, comete um feminicídio, e nesse feminicídio o irmão dele, né, que tem certa influência no meio, consegue a liberação dele no mesmo dia. Ou seja, e ainda faz chacota da vítima.
Porque, assim, devido aos contatos, e o melhor, ainda tira foto com o delegado, o que é o auge do absurdo. É o auge do absurdo porque um agente público que deveria estar ali para validar os direitos e cumprimento da lei se coloca nessa situação prejudicial até a si. Isso mostra, né, quanto a nossa justiça, né, ainda é muito machista. Porque, se a gente parar para pensar, nós temos aí os números altíssimos, gravíssimos mesmo, em relação à questão do feminicídio, e aí a gente acaba se deparando com essas situações, né, essas injustiças. Eu posso dar só um adendo aqui rapidinho? Acho que dá tempo. Que é o seguinte, vocês sabiam que de 1603 até 31 de dezembro de 1916, por causa de uma lei que veio lá de Portugal, o marido podia matar a esposa sem punição? Desde que dissesse que era adultério. Precisava a questão de honra, né? A questão de honra. Não, antes de ser honra. Antes da questão da honra. Ele só podia, tipo... Matei. Não gostei. Hoje ela fez um arroz salgado. Matei e ela era uma mulher desqualificada. E dizia, e pronto, ficava por isso mesmo. Ficava por isso mesmo e estava tudo ok. Aí, com o novo Código Civil, em 1917, eles mudaram esse detalhe, né? Não, que feio dizer que, né? Não pode. Mas tem agora a tal da legítima defesa da honra, né? Cria-se essa tese, que foi cair, sabe quando, essa questão? Agora, 2023. Em agosto de 2023, que a Justiça, o Tribunal Superior, veio dizer, o Supremo Tribunal, né? Veio dizer que, ei, talvez, assim, esse negócio de defesa da honra não seja algo, assim, constitucional, sabe? Ou não seja legítimo. E aí, e fora outros detalhes absurdos, né? Que a gente passou aí, que vou trazer em outros momentos, essas curiosidades. E eu queria aproveitar, inclusive, para dar um parabéns aí para o movimento feminista. Parabéns para nós. E conseguimos, com muitas lutas, né? Junto aí com a nossa amiga Laudelina, aí, que enfrentou e fez acontecer e nos deu inspiração para que a gente consiga leis como a do feminicídio. Ainda não é o quadro, né, de porque eu sou feminista, mas eu vou dizer, é por isso que eu sou feminista. Esse é o momento, são esses relatos, essas histórias que me fazem ser feminista, né? E agora, gente, nós vamos para mais um quadro, que é aquele que os números que falam, né? Então, aqui nós vamos trazer alguns dados relacionados justamente sobre a temática que vem acompanhando justamente o que foi, né, vamos dizer assim, a militância da Laudelina, os direitos que foram conquistados ao longo desses anos, né? Até porque, se a gente parar para pensar, quando só em 1900, só com a Constituição, né? Mas antes disso, em 1943, que nós vamos ter ali as leis trabalhistas, mas ainda não é visto, não é previsto, né, ali essa categoria como pessoas de direito. Então, a gente vai observar que essas mudanças vão ainda demorar muito. Então, aqui nós temos os números, né? Há quase 6 milhões de trabalhadores domésticos no Brasil, né? Em 2013, havia 1,9 milhões com carteira assinada. Em 2022, o ano fechou com 1,5 milhão, né, de pessoas registradas. Então, vocês já observam aí que muitas pessoas acabam também, porque esse não era para ser maior, seriam pessoas que estariam lá com seus direitos garantidos. O que está acontecendo, né? Que essas pessoas não estão com as suas carteiras assinadas, né? Então, as trabalhadoras informais, elas vão somar aí 4 milhões em 2003 e até o ano passado era 4,3 milhões sem a carteira assinada. Então, a gente já sabe que essas pessoas, né, acabam, muitas vezes, não tendo seus direitos garantidos por conta disso. E é importante ressaltar por que esses dados vêm trazendo o ano de 2013, né? Isso. Que é quando entra a questão da lei das domésticas. Quem lembra que foi... É isso, a PEC. Quem lembra que foi... A PEC, inclusive, a emenda constitucional, certo? Projeto de emenda constitucional. E
elas passam a ser vistas como os trabalhadores, como os demais trabalhadores incluídos também na CLT. E em 2013, quem lembra que como foi assim algo gigantesco mediaticamente essa discussão das empregadas domésticas terem direitos trabalhistas, que tinha gente contra, tinha gente a favor, tinha gente mais contra que a favor. E o número, né, de mulheres, que é a maioria das empregadas domésticas, né, trabalhadores domésticos no Brasil, a maioria é mulher, como o número cai, mas cai o número de pessoas que são domésticas numa casa só, que são reconhecidas, né, carteira assinada e tudo, mas, em compensação, começa as diaristas, que ganham só por diária, sem vínculo pregatício, sem nenhuma segurança previdenciária também. E tudo isso é graças, né, a esse processo mesmo assim, de desvalorização dessa categoria, né? Pronto. Aí outra coisa que também vai ser colocado, que é o trabalho infantil doméstico, né? Que também está muito alinhado à questão do trabalho doméstico, como a gente falou, mas foi aqui nos nossos comentários pelo Instagram, viu? Fica a dica. Que a questão de como muitas mulheres vão trabalhar na questão dos trabalhos domésticos na infância. E é interessante também isso, gente, porque, assim, lembrando, trabalho infantil doméstico é proibido. Mas persiste. Laudelina começou a trabalhar com quantos anos? Com 7 anos de idade. E como é que em 2023, 2024, a gente ainda tem, né? Aí, mesmo tendo a proteção, né, tem leis que garantem a proteção desses crianças e adolescentes, porque dentro dos números aqui, gente, é de 5 a 17 anos que começam a trabalhar, né, a ter esses serviços domésticos. E, na maioria, são meninas. E esse trabalho, né, doméstico infantil, ele, assim, ele traz, vamos dizer assim, vários danos para essa criança e esses adolescentes, porque, assim, eles estão expostos a inúmeros riscos, né, lesões, né, por esforço repetitivo, exposição a produtos químicos, a queimaduras. Além dessa questão dessas lesões, está, vamos dizer assim, próximo à violência física, violência, né, o abuso sexual, violência psicológica, já que, por exemplo, se uma pessoa traz uma menina, 14 anos, para dentro de uma casa, sei lá, vou levar para São Paulo essa menina. Lá fica sem nenhum apoio familiar, sem nenhuma assistência. E sem dinheiro, porque está trabalhando e geralmente não recebe, né? Isso. Aí como é que garante a segurança dessa criatura? Não, fora os prejuízos educacionais, de desenvolvimento, que deveria estar na escola, né? E por aí vai. O negócio é meio desmantelado. Mas tem mais algum dado que você queira colocar? Deixa eu ver, né? Outra coisa que é interessante, né? Que o trabalho infantil doméstico, ele é praticado, como já foi dito, né? Na maioria das vezes, são crianças, né, e adolescentes negros, né? Evidenciando, de novo, justamente como essa estrutura, essa constituição social nossa, né? Que é justamente a questão de gênero, se a gente parar para pensar, porque a maioria são mulheres, a questão racial, que a maioria são pessoas pretas e pardas, né? E a questão etária aí que a gente tem aí de 14 a 17 anos em relação a esse serviço do cuidado e do cuidar da casa, que são, na maioria, são a partir dos 14, 17 anos. E aí vai vir outros casos também, como dados, né? Isso. Se a gente não teve nem como trazer os dados especificamente, porque são tantos e bombardeiam diretamente. Isso. Questão de pessoas tiradas, né, desses trabalhos análogos à escravidão, a maioria mulher, né, em caso doméstico. E aqui a gente vai vendo só a reprodução, né, da nossa história. E ainda bem que nós temos programas como esse, Mulheres em Movimento, para estar aí trazendo um movimento, movimentar as engrenagens da nossa mente, para perceber coisas da nossa realidade. Né, desconstruir certas mentalidades que às vezes a gente naturaliza. A gente trata como natural e
é altamente problemático, né? E é importante a gente fazer essa reflexão, principalmente assim, que a gente observa que a maioria dessas pessoas que estão nessas situações, principalmente análogas nessa questão da escravidão, está relacionada justamente às condições. As condições da maioria das famílias, principalmente das pessoas, né, que são negras e pardas, que vivem nessa situação de vulnerabilidade. Se a gente parar para pensar, a maioria das pessoas que estão, né, nesses serviços, nesses trabalhos de análoga à escravidão, são justamente pessoas que vivem nessas condições. Vulnerabilidade, de vulnerabilidade. E Isso aí mesmo. entram vários processos de reprodução, de vulnerabilidade e tudo mais. E agora, com vocês, a gente já falou até sobre, mas não custa nada, né? Aproveitar e falar de novo. Que é sobre o porquê sou feminista. E, tomando aqui a liberdade de começar... porque sou feminista em relação ao tema abordado hoje, é porque, por exemplo, durante a pandemia da Covid, né, 19, a primeira pessoa a falecer no Brasil com a Covid foi a empregada doméstica, que não lhe foi permitido por seus patrões a fazer o isolamento. E os patrões trouxeram a doença para ela. E ela não pôde ficar em casa, mesmo estando doente. E veio a óbito... trazendo, né, mais uma vez o holofote a questão de que qual degradante é a forma de trabalho que os trabalhadores domésticos no Brasil enfrentam, né? O quão persistente é essa mentalidade da escravidão ainda e de menosprezar também o trabalho doméstico, o trabalho no lar, o trabalho de cuidado. O trabalho de cuidado é trabalho como qualquer outro, não importa se quem está fazendo um empregado doméstico, alguém que você contrata para a sua casa, ou se é sua mãe, sua esposa, sua irmã. É trabalho, gasta tempo. E essa era a minha reflexão. Vou colocar também, né? E por que eu sou feminista, né? E também é interessante que também dentro desse quadro aí de pandemia, né, que a gente vai ter aí mais ou menos 39% desses trabalhadores que vão ser demitidos. Ou seja, sem nem pensar, sem nenhum um sentimento assim de assim, como é que essa pessoa vai sobreviver? Como é que essa pessoa vai viver sem esse salário? Mas aí a pessoa vai lá, né? É como se não fosse uma pessoa, fosse só mais um utensílio que eu preciso naquele momento, né? E é isso que eu chamo a atenção, né? Que a gente comece a parar para pensar para essas pessoas, né? Como pessoas. Então, o Brasil, gente, é o país com o maior número de trabalhadores domésticos no mundo, né? Segundo a historiadora Marina Bueno, de Araújo, ela diz que essa herança, né, colonial, escravocrata, e esse pensamento é que faz com que, muitas vezes, essas situações que foi colocado aqui, essas situações de subalterno, de precariedade, é fruto disso, dessa sociedade, né? Então, a gente precisa desconstruir, né, o mais rápido possível essa estrutura, né, para poder a gente avançar, né? Porque a sociedade só avança se todos também tiverem garantidos seus direitos, né? Não há como por exemplo, na luta feminista, né? Não tem como um grupo só de mulheres avançar, se as outras não avançarem. Porque sempre que houver uma tempestade, retroceder algum ponto social, seremos nós que seremos afetadas. E será sempre as mulheres mais pobres e negras e mais vulneráveis que serão as mais afetadas. Isso mesmo. E aí a gente tem que ter isso sempre em mente. É nós por nós, por isso o nome da nossa coletiva. Tem que ser coletivo o negócio. E agora, para a nossa dica cultural, vamos começar lá. O livro, né, da Lúcia Berlim, Manual da Faxineira. É um livro de contos que a Lúcia Berlim, de certa forma, é como se fosse também, né, autoficção. Ela traz também as experiências que ela vive e relacionado não somente
a esse, vamos dizer, esse contexto, né, do doméstico, mas aí ela vai trazer também determinadas situações dentro desses seus contos. Então, é uma reunião de contos. Então, é bem interessante. É uma dica que eu quero ler. Eu estou dando aqui essa dica, foi nos apresentado, mas eu vou colocar na minha lista aí para ler esse livro 2024. E para filme, nós iremos trazer aqui uma dica repetida, mas é com o intuito de entrar na cabeça de vocês essa dica enquanto vocês não for assistir, que é o filme, né, Histórias Cruzadas, que é um filme que vai trazer a história de mulheres, né, negras que trabalham como domésticas em casas de pessoas brancas e trazem todas as questões de trabalho mesmo, condições de trabalho, vai trazer questões de gênero, né? A sociedade, como a mulher negra é tratada naquela sociedade, questão de direitos. Década de 60, né, ali no Mississippi, Estados Unidos. E aproveitando aqui, resgatando lembranças. Você lembra que eu fiz até um trabalho sobre esse filme? Foi você que me orientou? Não lembro. Eu acho que foi mesmo. Foi, a gente fez, olha aí, contando histórias. Histórias Verdade. cruzadas. Eu vou dar uma dica aí pra vocês. Vocês falam no microfone. Pronto, Mayara tá dando dica aqui. Que horas ela vem, que é uma história de uma empregada doméstica brasileira, interpretada pela Regina Casé. Pronto, que horas ela volta, né? Ah, esse filme é fantástico e vai trazer assim, uma síntese bem amarradinha de como é a família e a realidade brasileira. Histórias Cruzadas vai trazer um filme, uma realidade norte-americana, né? E Que Horas Ela Volta vai trazer uma história nacional. E também, para a relação de filmes, temos um documentário sobre a própria Laudelina. Campos de Melo. Campos de Melo, que está lá no YouTube, viu? É interessante, porque lá vamos ter o próprio relato, né? Ela vai falar justamente o seu pensamento, as suas ideologias, essa consciência, que é bem interessante, que ela vai falar também de como é essa consciência política dela e do movimento negro, né? Que ela participa naquela sua época. Pronto, tocando aqui o despertador. Vamos já terminar. Para podcasts, né? Nós vamos ter aqui no YouTube também o podcast 451 MHZ, que é 451 MHz. Mas aí a gente vai soletrar aqui para vocês. Fica mais fácil. MHZ, viu? 451 MHZ. O podcast, ele vai trazer no episódio 24, ele é um podcast que vai trabalhar livros, né, de literatura. Ele vai trazer o livro Casa Grande e Quarto de Empregada. Uma análise, vai vir conjuntura. E é um livro que vai trazer também muito da síntese, assim, bem raiz, o suco do que foi o Brasil e do que está sendo ainda, né, o Brasil. Muito interessante. Aí, dica para o Enem, para quem gosta. Quem vai fazer Enem é super válido. Para usar aí no seu repertório sociocultural. Olha aí, aqui também é cultura. Perfil de Instagram, né? Eu, empregada doméstica. Preta Rara. Pronto. O perfil do Instagram da Eu, Empregada Doméstica, ele é administrado pela Preta Rara, que também tem Instagram próprio. E ele vai surgir com base no livro Eu, Empregada Doméstica, em que ela conta a história dela. Ela é uma mulher negra, tá? Não é descritivo no Preta Rara. Ela vai trazer a história dela, a vivência dela enquanto empregada doméstica, da mãe e da avó. E vai as gerações, as gerações dessa família que trabalham como domésticas, e vai trazer recortes do, vamos dizer assim, submundo, mas não é submundo, de uma realidade que a gente não faz nem noção de como é que acontece, ainda mais em grandes centros urbanos, né? E aí é muito interessante também. E lá ela também coloca vários absurdos que acontecem, né, envolvendo empregadas domésticas. Tipo, por exemplo, teve um recente que ela colocou que era a empregada doméstica que foi açoitada por uma mulher, pela patroa. Meu Deus do céu. E a moça... Foi agora, 2023. E a mulher... 2023 mesmo, não estou confundindo o ano. E a mulher... A vítima estava grávida, de 5 meses. Sabe? Foi algo esdrúxulo. E ela vai trazendo que isso aí é só o café, né? Porque se a gente for parar para pensar, né, nessas realidades, também ali sempre são nessa... Estou falando de elite, não estou falando do pequeno burguês, estou falando da elite mesmo. De quem governa. Né?
É essa elite que vamos ter, muitas vezes, essas pessoas, né, que pregam e que tratam essas pessoas como se não fossem sujeitos, como não se fossem pessoas, né? Porque são cada situação que a gente fica assim, eu fico, né? Pelo menos eu fico assim horrorizada. Existe ser humano ainda, né? No século que nós estamos, em 2023 foi, né, o ano passado, 2024, que ainda tem essa cabeça reacionária, essa cabeça cruel, que é que foi do regime escravocrata no nosso país e onde teve, né? Porque somente assim para a gente, eu não consigo entender como é que tem pessoas que são tão desumanas com outras pessoas. E a gente for analisar bem, tem retratos disso nas micro-relações mesmo, né? E aí vem aquela questão da nossa dica. Tomando lá de novo. Analisar, né? Como é no nosso meio, como é nossas relações, né? Isso. E como a gente percebe as relações do que está em volta, né? Das empregadas domésticas que estão ao nosso redor. Como é essa condição de trabalho também, né? Mas, como tudo que é bom dura pouco... Estamos chegando ao fim a mais um programa maravilhoso. Eu, particularmente, amei estar realizando esse programa aqui junto com Flávia. E espero, né, que vocês também tenham gostado, que Flávia também tenha gostado, que possamos estar construindo aí vários programas com histórias maravilhosas. E agradecer também ao pessoal do Instagram, que está aqui com a gente, lindos, maravilhosos, mandando recadinhos. Tem algum recadinho aí, Mayara? Tem sim, parabéns pelo programa, tá show. Só um minutinho. Tem como usar esse microfone aqui? Para ela. Puxei para ela, Flávia. Esse aqui, esse daí dá não? Pronto, Mayara vai falar aqui, lê os recadinhos pra gente. Boa noite, pessoal que está em casa, na TV Nativa. Eu tô aqui nos bastidores. Quem é você? Eu sou Mayara. Ah, tá. A que estava no último programa. Ah, sim. Vai dar certo. O pessoal tá dizendo parabéns pelo programa, tá show. Tem gente assistindo de Fortaleza. Já estamos intermunicipal. Que Eita. chique. Excelentes dicas culturais. Deixa eu ver. De novo, parabéns pelo programa. E grato por ouvir vocês, tá bom, gente? Quem foi? Diga os nomes. Quem foi que falou com a gente hoje? Ai, gente, peraí. Quem mandou parabéns, meninas. Quem disse que estava grato foi Henrique Gomes. Ai, peraí que eu tô cortando o Flávio, vai dar certo. Henrique Gomes. Ele disse que gostou das dicas culturais. Quem disse que vocês arrasaram, estão ótimas. Tem gente chegando. Era ainda. Quem disse que estava assistindo de Fortaleza era o Henrique também. E Maria José, que disse que o programa tá show. Arrasamos. Faz toda a diferença, viu, galera? Continue comentando, participando. A gente hoje não conseguiu ver lá no Facebook, não foi? Como estava a nossa audiência, mas a gente vai dar certo. E a gente também manda um recadinho para vocês. Deixa eu só lembrar, assim, para finalizar, lembrando que a coletiva, nosso programa, ele é o resultado de uma coletiva, uma organização de mulheres, e nós estamos abertas, sempre está agregando novas mulheres. E, por favor, quem puder, que estiver interessado também em estar ingressando na nossa coletiva, manda contato aí na DM, que a gente coloca no grupo, a gente vai se articulando e vai fazendo as coisas acontecer, viu? E quem sabe, de repente, você não está aqui com a gente fazendo o programa e contando belas histórias de mulheres incríveis. Diga, Mayara. Dizendo que Henrique falou que esse programa foi dica da Érica. Muito obrigado, Érica. É a dica que vale ouro. Dica que vale ouro. Arrasou, Érica. Érica tá aí, Só será? que essa dica de vale ouro mesmo, né? Muito. E vem com várias outras. E aí, Flávia, suas palavras, considerações finais? Só agradecer, né? Assim, também foi muito bom estar aqui junto com você, né? Fazendo esse momento. Também foi um momento de aprendizado. Gostei, assim, não só pela experiência, mas principalmente a experiência que eu digo, assim, de estar ao vivo, né? Eu sou tímida. Mas é professora.
Essa parte aí é diferente. Mas, assim, aprendizado porque, muitas vezes, a gente parece que separa as nossas lutas e a gente, às vezes, precisa unificar, né? Entender que principalmente a questão do movimento feminista, que são os movimentos feministas. E conhecer a Laudelina, ela me fez, né, ir para um lado que eu ainda não tinha ido. E mudou muita coisa aqui, daquela viradinha de chave, que é muito importante. Por acaso sua mente... Desculpa interromper, mas por acaso sua mente entrou em movimento? Em movimento. E com essa frase de efeito, nós podemos concluir o nosso programa de hoje? Sim, né? Tchau, gente. Então, tchau, boa noite, boa semana e até a próxima quinta com novas apresentadoras e com novos temas maravilhosos. Tchau, tchau. Um programa bem especial.